Hoje eu queria pedir você, assim, eu tenho eu trouxe alguns mitos e algumas verdades. Ó, já tem helicóptero voando aqui perto. O pessoal tá trabalhando, o pessoal tá começando a trabalhar, né? Verdade, tem que estudar muito, verdade. Mas escreve aqui pra eu saber quais são as dúvidas de vocês, o que é mito, o que é verdade. Tá? Então, o primeiro mito, eu quero começar já falando aí sobre a questão que quem foi? Karina, né? Que trouxe, perguntando sobre a análise cromática. Análise cromática se ela pode ser feita. Tem duas questões aí sobre a análise cromática que eu queria falar com vocês, tá? É uma dúvida que veio lá dentro do Telegram de uma pessoa que acompanhou a semana Vou Ser Consultora de Estilo, e ela estava questionando isso, se uma consultora, se ela precisa, se ela não vai ser considerada uma consultora de estilo se ela não souber realizar a análise cromática. Então, assim, consultoria de estilo só é consultoria de estilo se tiver análise cromática? Não, isso é mito, tá? É mito. Por que isso é mito? Porque a análise cromática é uma das etapas da consultoria de estilo. É uma etapa super legal? É super legal. É uma etapa que faz diferença? Eu fiz análise cromática em mim, na verdade eu não fiz em mim, mas eu passei por profissionais que fizeram em mim. Mas o que acontece? A análise cromática, ela depende muito do olhar de quem está fazendo, tá? Não é como um círculo cromático, que você pega o círculo cromático, estão ali todas as suas as cores, né? E você consegue fazer composição de look, aquilo, tá harmônico e pronto. A análise cromática depende muito do olhar da consultora. E não é toda pessoa que tem esse olhar tão treinado para identificar as nuances da pele da cliente. Então, pode muito acontecer, como aconteceu comigo, da pessoa acabar e ter que fazer várias vezes sua coloração pessoal, a cliente no caso, tá? Tá pensando do lado da cliente. Então, eu, por exemplo, passei por 3 análises cromáticas, tá? A primeira análise que fizeram em mim, falaram que eu era inverno intenso. A segunda análise cromática que fizeram em mim, isso eu antes de me tornar consultora, falaram que eu era outono opaco. Aí tudo bem, já cheguei perto da minha cartela. E a última cartela final, porque aí eu comecei a estudar muito sobre isso, né? Até eu chegar na minha cartela de outono opaco, eu não tinha muita certeza. Então, quer dizer, aquela análise que fizeram em mim, na verdade, mais me atrapalhou do que me ajudou. Então, muitas vezes, a análise cromática, ela atrapalha até o processo. Então, não é fundamental fazer. Agora, é uma etapa que dá dinheiro para a consultora? Porque tá na moda, todo mundo quer fazer análise cromática, então é um serviço a mais que você pode fazer, uma formação a mais que você pode fazer e aí aplicar. É essencial? Não é. Você vai ser menos consultora de estilo, personal stylist por causa das cores? Não. Eu considero, acontece mesmo, mas isso é ruim, porque não é como é que eu falo? Não é uma ciência exata. E muitas vezes o que acontece também? Você faz uma análise na cliente. A cliente pega aquela cartela e odeia a cartela dela. Eu detestei minha cartela, não quero usar nada daqui. Também não adianta só você fazer a cartela e fazer a coloração pessoal, entregar a cartela na mão da cliente, um beijo, tchau. E não ensinar a cliente a usar aquelas cores. Aí quando você ensina a cliente a usar as cores, você começa a montar as composições de look. Aí o negócio começa a ficar interessante. Porque montar a composição com cores, e isso toda consultora de estilo aprende a fazer no curso de formação, no Profissão de Estilo aprende. Então toda consultora, você vai saber montar, eu ensino a montar uma cartela de cores de acordo com a personalidade da cliente. Que muitas vezes é até muito mais interessante. O que acontece? A cliente, quando tem um estilo, quando você já consegue definir o estilo pessoal dela, então vamos lá, você chegou à conclusão, definiu e ela, né, junto com você identificou na análise do estilo dela, conversando com ela e tal, e no mood board, que ela tem um estilo mais pro clássico, tá? A pessoa que tem um estilo clássico, ela não gosta muito de usar cor forte. A Vera, você tá aí ainda? Se a Vera tiver ainda, bota a mãozinha aqui, Vera. A Vera é o seguinte, eu fiz a consultoria de estilo inteira da irmã dela, tá? A irmã dela me contratou,
Eu fiz toda a análise, fiz toda a consultoria de estilo dela. E aí, a irmã da Vera é uma pessoa que tinha um armário super monocromático, ela tinha até muitos pontos de cor, tá? Mas ela precisava, mas por outro lado ela era comunicativa, tá? Mas ela não usava muita cor e ela trabalha no ambiente corporativo, mas o ambiente corporativo que ela trabalha é um trabalho que é uma empresa, mas ela é uma empresa que tem mais uma pegada de propaganda, digamos assim. Não é uma empresa de propaganda, mas ela lida muito com pessoas criativas, enfim. Então ela não tem aquele dress code rígido, tá? Como ela tem um cargo alto, tá? Ela tem um cargo bem alto, acho que ela é até presidente hoje em dia. A gente também não pode, né? Eu, no caso, não podia jogar tanta cor a ponto de criar uma vestimenta muito descontraída para ela. Ela tinha que ser descontraída porque fazia parte. E pessoas que estão no alto poder, o que acontece? Aí tem dois. É uma balança, tá? Se você colocar a pessoa muito corporativa, muito vestida só de cores escuras, cores neutras, cores escuras principalmente. Cor escura afasta muito, tá? E a cor clara, ela aproxima mais, a pessoa fica mais aberta. Então, a pessoa quando está num alto cargo, ela não pode ser nem tão formalzona, que vai afastar a equipe dela, e também não pode ser tão descontraída que vai perder a credibilidade dela. Então tem um jogo aí. Mas aí a Vera, que é isso a irmã dela é a Cláudia, tá? Que era minha cliente. A Cláudia falou assim: Alanka, você tem que fazer a consultoria da minha irmã. Porque a minha irmã tem cabelo louro, aquele cabelo louro dela, eu não sei o que a irmã tinha um jeito muito mais. A Vera é muito falante. Vocês vão conhecer a Vera, que a gente vai fazer uma live na semana que vem. Eu vou trazer a Vera aqui, porque a Vera, a gente até já deu palestra juntas, uma palestra de LinkedIn. Ela é top no LinkedIn. Ela é aquela pessoa que cria o teu perfil e dá várias dicas para você realmente se destacar e ter um posicionamento no LinkedIn. Para consultora de estilo que quer atuar no ambiente corporativo, o LinkedIn é uma excelente rede para você se colocar, tá? Porque lá é que está a tua cliente do corporativo. Muito dificilmente a irmã da Vera, por exemplo, a Cláudia, que eu estava falando aqui para vocês, ela não tá, ela até tá aqui no Instagram, mas ela tem pouquíssimas postagens, não é a parada dela. Então o pessoal que trabalha no corporativo nem tem tempo muito de entrar no Instagram e entra assim, eventualmente, de noite, para ver as amigas, nem é para ficar vendo moda. A Cláudia, por exemplo, eu perguntei para ela qual revista de moda você lê, ela falou nenhuma. Eu não tenho nem tempo para ler revista de moda. Imagina, ela é presidente da empresa, não tem tempo. Então a gente tem muito essa. Aí entra mais um mito, tá? Vou falar de um mito. Vou terminar a questão da análise cromática. E aí a Cláudia eu fui o voucher de presente para a Vera. Então a Vera fez aniversário e ela ganhou então uma análise cromática comigo. Aí eu fui lá na casa da Vera para a análise cromática da Vera. E a Vera é mega comunicativa. Será que ela usa a cartela de cores que a gente identificou para ela, que eu identifiquei para ela? Talvez, assim, é muito difícil. Às vezes, você faz a cartela da cliente, aí a cliente pode gostar e a gente vai no armário da cliente e vê que de fato ela já tinha aí uma certa intuição. A maioria das roupas estão naquela cartela, isso acontece muito, tá? Nós todos temos uma intuição de que fica bem. Geralmente é aquela roupa que as pessoas elogiam, são uma coloração que combina com a tua coloração pessoal. Isso tudo começou lá em Bauhaus, que é uma escola de artes. Então, foi identificado lá que os artistas, né, eles pintavam as telas com as cores similares à sua coloração pessoal. Então, assim, intuitivamente, todo mundo já tem um pouco desse conhecimento do que fica bem em você em termos de cor. Mas, além do que fica bem, eu sou super adepta, eu adoro a minha cartela. Então, o meu armário ajudou a eu montar o meu armário. Então, o meu armário ele é todo coordenado. Então, eu sei
que assim, como eu tenho sempre essas cores assim, mais pro ocre, as cores do outono, e são cores mais opacas, e eu montei o meu guarda-roupa com base nelas, eu pego uma roupa qualquer lá dentro, eu sei que vai estar na minha cartela de cor, e eu sei montar muito bem, mesclar muito bem tudo meu. Então eu acabo multiplicando muito bem o meu armário. Se eu não tivesse, minha cartela foi errada, como eu falei, durante muito tempo, né? Minha cartela outono, me deram a primeira cartela como sendo inverno. Quer dizer, me deram uma cartela errada. Adiantou ou será que prejudicou? Então, a consultoria de estilo completa, ela não precisa ter necessariamente a análise cromática. E outro ponto, a análise cromática não pode ser feita de forma online. E nesse momento que a gente está vivendo, o que a gente tem que vender como consultoras é a consultoria de estilo online. E aí entra o que eu ensino lá no Profissão Estilo, que é você montar a cartela de cor para cliente. Por quê? Por que montar uma cartela de cor? Porque ajuda a montar um guarda-roupa coordenado, como eu tenho, tá? Então, mas eu não ensino com base na análise cromática. Eu ensino de acordo com o contraste pessoal e eu ensino de acordo com o estilo da cliente e de acordo com o dress code da cliente, tá? E dessa forma, super funciona. Inclusive, eu já falei aqui algumas vezes, eu tenho clientes que não quiseram fazer análise cromática. Tem muita cliente que, quem aqui é consultora de estilo, me diz aí quem já é consultora de estilo e que fez análise cromática numa cliente e que 1 ano depois, 2 anos depois, você entrou em contato com ela para fazer um follow-up, para saber como é que ela tá com a questão do estilo, porque isso é importante também, tá, gente? Fazer o pós-venda. Olha aí, a Karine. Eu acredito também que não funciona, não faço, mas agora surgiram várias ofertas de curso. Presencial, tá, Karine? Você não existe consultoria de estilo, consultoria de análise cromática online, não tem como, tá? Você pode identificar o contraste, o quente e frio, aí já começa a ser subjetivo, porque várias clientes, já acontece o seguinte, eu cheguei na casa da cliente, eu olhei assim pra ela, aí você já tem uma ideia na sua cabeça, né? Bom, eu acho que ela vai ser quente. Você bota na sua cabeça. Aí quando você vai jogando os panos, você vê que ela não é quente, que a principal característica dela não era ser quente, tá? Era ser neutra, ser intensa, ou sei lá, ou ser opaca, uma outra característica da pele, tá? Então você já vai com um pré-julgamento na sua cabeça da cartela e você só vê que você estava errada quando você joga os panos. E aí tem uma outra questão. O material de análise cromática é um material super caro. Então tem gente que me pergunta assim, no Profissão Estilo você não ensina análise cromática? Eu não ensino, por 2 razões. Primeiro, porque eu não acredito não acredito mesmo, então eu não vou ensinar uma coisa que eu não acredite. Eu não acredito em análise cromática feita de forma virtual, online. Eu acredito sim na consultoria de estilo feita virtual. Os outros serviços, né, como a entrevista, a análise do estilo, a análise do biotipo, eu inclusive ensino nesse bônus que eu estou dando para as alunas dessa turma, eu ensino como a pessoa vai fazer a medição toda só através de foto, no PowerPoint, ou no Canva. Então você consegue fazer a medição, que também é uma coisa que está caindo por terra, tá? A medição que eu faço não é uma medição com fita métrica, por exemplo, onde você... o busto, sei lá, nem sei quanto é que... Busto 60, quadril 110. Gente, isso não existe mais. O que existe, o que eu trabalho é com peso visual e ainda assim a gente bota a vareta porque fica mais fácil da cliente identificar o biotipo dela. Então, você fala que a cliente é uma forma geométrica, né? Triângulo. A gente vê muitos posts sobre isso no Instagram. Praticamente toda consultora de estilo tem no teu feed... Tem no seu feed essas coisinhas, né? Roupas ideais para clientes de tipo físico triângulo. Aí a pessoa fica com aquele negócio na cabeça dela, e aí ela não sabe, de repente ela é triângulo, mas ela quer valorizar um quadril, né? Ela gosta do quadril dela, e aí ela vai e usa tudo. Então, assim, é muito complicado isso. Eu gosto de trabalhar muito com peso visual e mais ainda na entrevista com a cliente. O que ela gosta no corpo dela, ela quer valorizar, o que ela não gosta no corpo dela e não quer valorizar, tá?
Qual a diferença de imagem e estilo? Tem diferença? Por que você usa o nome profissão e estilo e não consultora de imagem? Tá, vou explicar por quê. A profissão consultoria de imagem e estilo, a imagem a gente sabe que ela trabalha com 3 elementos: a aparência, a comunicação e o comportamento. Então, para você ter uma imagem adequada, assim, uma imagem que na verdade a gente sabe que a imagem é o outro que forma da gente, não é a gente que forma, então a gente não tem controle da imagem, a gente tem controle dos recursos que a gente tem para formar uma imagem, tá? Então, a profissional que é imagem e estilo, na minha concepção, ela precisa trabalhar também a comunicação, também o comportamento, tá? E a consultoria de estilo, ela lida mais com a parte não verbal em termos da roupa. Lógico que a gente fala também que é a aparência, né? Então comportamento, comunicação e aparência. A consultoria de estilo a gente aborda muito a aparência, na forma da comunicação das cores, na forma do estilo pessoal, das linhas das roupas, o que as roupas comunicam, a forma que você se arruma, a forma que você se apresenta, e acaba também impactando na imagem, claro, porque a forma que a gente se apresenta, você tem controle do seu estilo. Então você, enquanto consultora, você pode usar a consultoria de imagem e estilo. Por que eu não uso, tá? Porque o meu curso ele é muito mais focado na aparência, apesar de eu falar muito sobre a imagem, eu falo muito sobre autoconhecimento, que é essencial em qualquer profissão, inclusive para a sua vida pessoal, o autoconhecimento é fundamental, e para a consultora de estilo também, afinal de contas a gente vai trabalhar com a autoestima de uma outra pessoa, tá? E eu, quando eu nem tinha profissão e estilo ainda, eu fiz como se fosse uma mentoria de carreira, e aí eu fiz aquela análise 360. Todo mundo sabe o que é 360, essa análise? É uma pesquisa que você faz com várias pessoas ao seu redor. Pode ser cliente, pode ser concorrente, concorrente dificilmente você vai mandar, mas amigo, parente, família próxima, clientes, cliente corporativo, você faz um mapeamento ali de umas 20 pessoas, aí você manda essa pesquisa e as pessoas identificam em você qual é a sua potência. A minha potência, o que todo mundo reconheceu em mim, foi o estilo, tá? Então eu comecei a trabalhar muito a questão do estilo em si. Consultoria de imagem é uma outra, estilo é outra, imagem é uma coisa, estilo é outra. A consultoria de imagem ela é mais ampla, ela aborda outras questões também, que todo mundo... Aqui é difícil a gente encontrar consultoras, até tem, né? Consultoras de estilo especializada em comunicação. Eu conheço 2 fonoaudiólogas lá de Belo Horizonte que elas focam muito na comunicação. Elas são fonoaudiólogas formadas em consultoria de estilo e aí elas formaram uma empresa de consultoria de estilo voltada para a comunicação. Tá? É uma questão de posicionamento, tá? É uma questão pura de posicionamento, no que você quer fazer como pós-graduação, digamos assim. Porque quando você faz o curso de consultoria, é como se você fizesse uma faculdade de medicina, vai. E aí você fez aquilo tudo, e aí depois você vai escolher qual área que você quer se especializar. Então tem pessoas que vão se especializar na comunicação, tem pessoas que vão se especializar mais no estilo, mas se bem que se o curso for mais de estilo, já está aprendendo tudo isso, né? E tem pessoas que vão se especializar no comportamento. Normalmente esse pessoal do comportamento, comunicação, acaba migrando para a consultoria corporativa, trabalhar em empresa, em gestão de conflito, que a consultoria de estilo também tem esse viés. Eu tenho uma formação também em consultoria para o mercado corporativo, mas não é a área que me agrada. A área que me agrada é o estilo, a área que eu trabalho, a área que eu ensino, que eu desenvolvi toda a minha expertise é no estilo, tá? Vamos pensar aqui, deixa eu ver mais um outro mito e verdade. Tinha uma verdade que apareceu aí, que tem que trabalhar muito, tem que mesmo, tá? Tem que trabalhar muito. A gente fala quando a gente vira, que foi o que eu estava falando ontem, né? Que eu queria ter controle do meu tempo. Ter controle do seu tempo não quer dizer que você vai trabalhar pouco, né? A gente está vendo até agora aí na quarentena, eu até vi um meme hoje, que alguém falou assim, não sei se foi um meme ou foi um post, enfim. A pessoa falou assim,
Home office rende muito mais do que na rua, porque você trabalha muito mais, você tem que cuidar disso, da casa, da comida, nananã, e é de fato. Então, quando você é uma autônoma, você depende do seu próprio esforço, né? Você não tem um salário fixo no final do mês, então você tem que trabalhar muito, é você S.A. Então, você vira uma você S.A., você vai cuidar do teu financeiro, você vai cuidar do teu marketing, você vai cuidar do teu pós-venda, e o pós-venda, gente, é muito importante, tá? Eu vejo que as pessoas ficam muito preocupadas em como conseguir cliente, mas você tem que também pensar em quem já foi sua cliente, não esquecer dela. Primeiro que na consultoria, você pode estar sempre oferecendo serviços para as clientes que já foram suas clientes. Então, por exemplo, você vai e fez toda a etapa da consultoria de estilo. Quando você termina, você tem vários serviços que você pode continuar oferecendo para ela virar uma cliente recorrente sua. Tá? Então você pode combinar de a cada mês você voltar para montar novos looks, aí você cobra uma parcelinha, né, um valor por hora, ou numa próxima estação, ou uma mala inteligente, ou fazer um closet clearing dali a 6 meses. Geralmente é de 6 em 6 meses, porque se você acabou de fazer, a cliente está com roupa nova, a cliente está com os looks montados. E aí você pode montar dali a 6 meses na troca de coleção, tá? Então, ficar antenada nas tendências. Inclusive tem consultoras de estilo que são muito focadas só nessa parte de moda, né? Acaba migrando para essa parte de moda. Mas ficar antenada nas tendências é importante para você estar sempre atualizando o cliente também de novidades que chegaram no mercado. É legal você ter todo um documentário da sua cliente, data de aniversário para você mandar. Nem que seja um parabéns pelo WhatsApp mesmo, né? Ou fazer uma ligação, ou mandar flores, se você puder mandar flores. Mas é interessante você manter um relacionamento com as clientes. Aqui eu, como professora, né, do Profissão Estilo, eu estou sempre falando com as meninas, né, com as minhas turmas passadas. Por mais que elas já tenham finalizado o curso, tem alunas que nem acesso mais à plataforma têm, e eu continuo em contato com elas. Então, um beijo, muito obrigada por vocês estarem aqui. E a gente se vê lá no P.